Oi, tudo bom? Quero dividir com você hoje uma palavra que está em Êxodo, capítulo 3, verso 4 até o 5. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E o que eu achei interessante nessa passagem? Moisés estava andando no deserto. Uma das ovelhas que ele cuidava, pastoreava, ela desapareceu. Ele foi atrás e de repente ele viu um arbusto pegando fogo, mas era um fogo que não queimava a mão. Então é um fogo estranho, né? E aí ele começou a chegar perto. E aí vem essa voz de não sei de onde que fala: não tire as sandálias, pois o terreno que você pisa é terra santa. Então assim, eu fiquei pensando, será que o chão ficou santo de repente? Será que o fogo deixou o chão santo, né? Porque antes não fala que o chão é santo. Só fala a partir daqui, né? E aí eu cheguei à conclusão de uma coisa que é muito importante na vida da gente, que é a consciência. Então assim, não é que de repente o chão que a gente pisa, ele ficou santo. Ele sempre foi santo. O que faltou pra gente é a consciência disso. Mas o que quer dizer santo aqui nessa palavra? Santo quer dizer uma coisa que é separada. Santo é uma coisa que quer dizer que é diferente das outras. Ela é reservada para um fim que foi criado. Nesse caso aqui, ele está falando assim que a terra é santa porque quem fez ela foi Deus. Deu para a gente cuidar dessa terra com responsabilidade, com temor a Ele. E com essa consciência de que a terra ela não é nossa, é de Deus. Parece complicado, né? Mas não é muito, sabe? Porque no dia a dia é que a gente não para pensar nisso. Mas o mundo que a gente vive, a gente vai no trabalho, a gente vê a natureza, o mundo, né? O planeta. Ele não é nosso porque a gente criou e só tem algumas gotinhas de Deus no planeta. Então imagina assim, faz de conta que o planeta é uma pintura. E a gente faz uma pintura do planeta Terra. Usa as tintas que a gente quer, usa as tonalidades que a gente quer. E em alguns momentos a gente coloca uma tinta um pouquinho mais forte nesse retrato, nessa figura, mostrando aqui, olha aqui a bondade de Deus, olha aqui a bondade de Deus. Como se fosse um retrato do planeta Terra com alguns pontinhos douradinhos escritos assim, olha aqui um pedacinho de Deus, olha aqui um pedacinho de Deus, olha aqui um pedacinho de Deus. A gente imagina que a vida é uma coisa nossa, que a gente tem propriedade, que é minha posse e que só em alguns momentos existem pequenas manchinhas de Deus, pequenos pontos onde Deus se manifestou. Essa visão, ela não é a mais correta possível. Na verdade, o mundo que a gente vive é o mundo que é de Deus, onde Ele pintou, onde Ele planejou, onde Ele sustenta. Então, se Deus fosse pintar uma pintura do planeta Terra, ia ser um planeta onde Ele escolhe as tintas, onde Ele decide onde devem ser as coisas, e a gente são pequenos pontos
nesse planeta. Ou seja, o que eu quero dizer é que o planeta, a nossa própria vida, ela não é tão nossa assim quando a gente pensa, tão nossa para fazer o que a gente quer. Quando Moisés pisa naquele solo e vem uma voz fala que é um solo sagrado, não é porque ele se tornou sagrado, é porque ele sempre foi sagrado e aquela voz trouxe consciência para Moisés. Consciência de que aquele solo que ele pisava sempre foi sagrado. Sempre Deus olhou, Deus que formou. Assim também é o nosso planeta. Toda a criação fala toda a criação revela um pouco da glória de Deus, do poder dele, da sabedoria. E se toda a criação fala um pouco de Deus, todo o planeta conta um pouco de Deus, então o planeta não é nosso. O planeta é de Deus, onde a gente passa por aqui e dá alguns pontinhos no meio da terra. No exemplo da figura, de uma pintura, né? O planeta de Deus, onde a gente faz algumas marquinhas. A vida da gente também é assim. Ela é marcada por sofrimento, por faltas, por expectativas não cumpridas, por muitas frustrações. Mas ela não é uma vida que só é da gente e só tem os nossos próprios prazeres e tristezas. Talvez a nossa vida seja de Deus, onde a gente pode deixar Ele conduzir, e no meio dessa condução a gente vai perceber que durante toda a nossa história teve muito mais do sustento e da ação de Deus do que a nossa ação, do que o nosso protagonismo. Às vezes a gente acha que a vida é nossa para fazer o que quiser, né? O corpo é nosso para fazer o que quiser. Mas não sei se é bem assim. Talvez a vida seja uma vida que nos foi dada com propósito, com uma razão. E a gente acha que a vida é nossa para fazer o que quiser. É claro que a gente pode fazer as nossas escolhas, e a gente deve. Escolhas responsáveis para serem feitas porque há consequências. E a gente deve fazer isso. Mas não pensar de que todo o futuro da minha história, toda a determinação da minha história venha só das minhas ações, somente do que está no meu controle e poder. Talvez a gente deva pensar um pouco que a nossa história, ela foi marcada pela presença de Deus o tempo todo. Talvez a gente precise ter a consciência de que a presença de Deus esteve com a gente o tempo todo, mas a gente não reparou. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a natureza, para as obras bonitas que existem, ou mesmo para a criação que o homem fez, dos prédios, a tecnologia, as coisas boas, lógico, né? A gente deve pensar, não foi o homem sozinho que fez todas essas coisas, mas quem está por trás disso é um grande criador. Deus que deu a inteligência, Deus que deu potencial, Deus que deu em sua infinita criatividade capacidade diferente para o ser humano. O mundo é do Senhor Jesus e a gente está aqui fazendo algumas passagens por ele. Não imaginar que a gente é o dono de toda a história e que o fechamento dela está nas nossas mãos. Na nossa história pessoal também, principalmente, né? As escolhas ruins que a gente faz, principalmente. As escolhas que magoam, as escolhas que machucam, as feridas que a gente traz no coração. Elas não determinam que vai ser assim a vida inteira. Há escolhas
Deus coloca escolhas na vida da gente e a gente tem que tomar. Eu sempre achei que a depressão ela fosse uma doença que fosse me determinar, dizer quem eu era e o meu valor, ou seja, dizer pra mim que eu não sou nada e que eu não valho nada. Mas não é assim. A história da minha vida é uma história onde Deus montou, tem um fio durante toda a minha vida, um fio de sangue, sangue de Jesus Cristo. E esse fio que eu imagino na cabeça, né, é a presença de Deus que esteve comigo em todo o tempo. É ela que determina como vai ser o fim da minha história. Não é a minha condição emocional, não são as minhas doenças, não é dinheiro, não é nada. Então, se for pensar assim, a vida que eu vivo hoje não é uma vida que é só minha para fazer o que eu quero, onde as bobagens que eu fiz determinam todas as coisas, mas é uma vida que é de Deus e que no meio das minhas decisões ruins, Deus esteve presente. Isso é importante para a gente saber. É importante a gente ter essa noção, essa consciência da presença de Deus. O chão que Moisés estava pisando não ficou sagrado de repente. Ele sempre foi sagrado. O que mudou foi a consciência de Moisés. Deus está aqui presente, nesse chão, no ar que eu respiro, na comida que eu como, na força de fazer o trabalho, no cérebro que eu uso. Deus está totalmente presente, caso você não tenha percebido. É importante de a gente perceber isso. Porque ter a consciência de que Deus é um Deus que está sempre presente faz com que a gente pense mais nele e pense menos na gente. E pensando mais em Deus, você eleva os seus pensamentos na direção dele. E faz com que a gente saia do nosso mundinho egoísta, pensando só na gente. Ter a consciência de que esse é o mundo de Deus, ter a consciência de que Deus está em todos os lugares, faz com que a gente tenha um coração mais grato. Não grato pela desgraça que aconteceu muitas vezes, mas grato porque a presença de Deus está aqui. Pode ser que você não sinta nada no coração. Ah, uau, agora que a presença de Deus está aqui, eu estou sentindo uma alegria exuberante e todo o desânimo vai embora. Não, pode ser que não seja assim. Mas é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente. O mundo é de Deus, a nossa vida é de Deus, tudo que a gente tem e vive vem da provisão do Senhor. Essa é a consciência que a gente precisa ter no dia a dia para que a gente aprenda a cultivar um coração grato. Para que a gente aprenda a não se desesperar no meio dos nossos medos. Porque existe um Deus que controla, tem um Deus que cuida. Não é um Deus ausente, igual um relojoeiro que colocou o relógio para funcionar e foi embora. Não. Que nesse dia, que no restinho dessa semana você possa se lembrar. O solo é santo porque foi Deus que fez. Tenha consciência na sua mente, nas suas ideias, de que o ar que você respira, a força de trabalho que você tem, vem de Deus. E é nele que a gente precisa confiar, aprender. Que essa palavra, por meio do Espírito Santo, possa criar raízes no seu coração e que de manhã você traga a sua consciência, traga a memória. Mais um dia que o Senhor me deu, mais um dia de respiração. Toda a criação revela a bondade de Deus. Basta eu ter consciência e às vezes olhar para ela, olhar para cima. São Paulo é uma cidade muito grande. Muita gente, muito prédio, muita bagunça, muita sujeira. Mas que a gente faça o esforço de olhar para cima e pensar: isso é o mundo de Deus. Com as nossas pegadas no meio dele, mas que não é a gente que determina o que vai acontecer.
o Senhor cuide de você e da sua família, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça chegar mais perto dele cada vez mais. Um grande abraço.